Salve, salve pessoal, cá estamos para a nossa live depois de Flamengo 3, Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0, Fluminense também 0, resultado que faz o Flamengo abrir 4 pontos de vantagem sobre a equipe paulista e, consequentemente... Opa, deixa eu só ajeitar isso aqui porque está dando... Opa, aí sim, agora sim, estava voltando aqui o áudio. Mas então, resultado que permite ao Clube Rubro-Negro ser campeão brasileiro na próxima terça-feira, caso derrote o Atlético em Minas, Atlético vice-campeão da Copa Sul-Americana, e o Grêmio derrote o Palmeiras em Porto Alegre. O Palmeiras não joga mais em casa nesse Campeonato Brasileiro, jogará as 3 últimas partidas fora de casa. Vai jogar terça-feira contra a equipe do Grêmio. Na outra semana, depois da final da Libertadores, visita o próprio Atlético Mineiro, adversário do Flamengo dessa terça. E, por último, joga contra o Ceará em Fortaleza. O Flamengo joga fora de casa contra o Galo, depois recebe o Ceará e, por último, joga contra o Mirassol no interior paulista. Ou seja, o Flamengo tem 2 possibilidades aí razoáveis para ser campeão. A primeira, vencendo o Atlético e com uma derrota do Palmeiras. E a outra seria vencendo o Atlético e o Ceará no jogo subsequente à final da Copa Libertadores, o que daria ao Flamengo o título, porque ele manteria os 4 pontos de vantagem, independentemente do resultado do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro lá na outra semana, ou seja, desses 2 últimos jogos. Então, esse é o cenário. Ficou realmente muito confortável para o Flamengo e com uma chance muito grande de viajar para Lima campeão ou muito próximo, né, de assegurar o título brasileiro da temporada. Você vai chegando aí com a gente, vai dando like. Vamos dar like aí, galera. Vamos botar aí 10 mil likes hoje, né? A meta hoje não pode ser baixa, hoje é sábado. A live começa tarde, porque o jogo foi tarde, mas amanhã é domingo, ou seja, eu trabalho amanhã tem bate-pronto lá na Jovem Pan, 13h, né? Mas a maioria das pessoas não vai trabalhar, então podemos ficar aqui batendo papo, entrando na madrugada, especialmente você que é rubro-negro, está feliz com essa vitória por 3-0 sobre a equipe do Red Bull Bragantino, né? Um jogo que teve um primeiro tempo esquisito, né? O Flamengo não aproveitou ali o maior volume de jogo, a maior posse de bola, fez uma partida no primeiro tempo, acho que aquém, especialmente no aspecto ofensivo, né? E aí, no segundo tempo, entrou o Bruno Henrique, saiu, o Plata melhorou bastante, né? O que é o Plata, né? Ele é um jogador que ele tem algumas qualidades e tal, mas assim, como desligado, teve uma bola que ele poderia ter chutado, não chutou, a Arrascaeta, inclusive, deu uma bronca nele. Depois o contra-ataque, um passe no corredor central, espetacular do Jorginho, ele conduz a bola e não consegue fazer o passe direito para o Arrascaeta, que ficaria cara a cara com o goleiro Cleiton. Realmente, sei lá, acho que não deveria insistir tanto nele o técnico Felipe Luiz, é a minha opinião. Tá aqui o Rogério Andrade. Boa noite, Mauro. Jorginho, maestro dentro de campo. Demais, né? Como joga, né? O passe dele pro gol da Arrascaeta, cobrança de pênalti perfeita, né? E o Dejailson também dizendo que a presença do Jorginho dá uma tranquilidade ao Everton Araújo. Ele pergunta. Claro que sim. O Everton jogou muito bem hoje. Eu gostei muito dele também hoje, o Dejailson. O garoto hoje foi muito bem. Ele é forte, sabe se antecipando, fazendo interceptações, desarmes precisos, sem cometer falta, acertando os passes. É um jovem, que eu já falei aqui outras vezes, né? Ele é um jogador, tecnicamente, que ele é abaixo desses outros jogadores da posição. Mas é um jogador em evolução, que pode atingir um nível mais alto. Então, alguns jogos que ele foi mal, errou, tal, entrou, falhou em lances que originaram gols sofridos pelo Flamengo. É claro que ele vai ser criticado, mas sempre com a ressalva, como aconteceu agora com o João Vitor, um jogador muito jovem. Mas ele vai aos poucos ganhando mais segurança, experiência, rodagem, e a presença ao lado dele de um jogador como o Jorginho, evidentemente, ajuda a barbaridade, né? Jogar no meio campo ou na zaga, ao lado de um zagueiro muito experiente, que tem liderança, que canta as jogadas para você, né? O Zé Augusto Souza também elogiando o Everton Araújo, o Antônio Carreiro também elogiando o Everton Araújo, muita gente, o Paulo Henrique Miranda falando aqui também do Cebolinha, do Bruno Henrique e do Jorginho, e também o Arrascaeta, claro, merece todos os elogios, né? Como joga, né? O Arrascaeta, gente, ele passou uns 2 anos aí, muitas vezes lesionado, saindo com 15 minutos do segundo tempo, 10 minutos, se arrastando. Aquilo era incompatível com um jogador do nível dele. Aí, no começo desse ano, o agente dele queria renovar o contrato, quando ele tinha compromisso até o final do ano que vem. O Flamengo corretamente falou, não. Aí se preparou, está jogando muito bem, vendo o seu melhor momento, renovou o contrato. É assim que funciona. É assim que funciona. Cebolinha, o contrato dele vai para a reta final agora. É um jogador que não entregou até hoje. Jogou bem hoje, começou a entrar bem nos jogos.
Se jogar bem, o Flamengo pode pensar em renovar o contrato. Agora, se o cara está mal, não faz sentido você pensar em renovação de um jogador que está jogando mal. Até porque são jogadores que não são baratos, né? Então, eu acho que é isso. O Luiz Fernando, eu acho que terça-feira tem que ser time reserva, porque ganhou uma rodada para rifar. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele vai colocar um time forte na terça-feira, poupando um ou outro jogador, talvez. Não acho, não. E o Edmilson Rubio falando aqui, que eu estava certo quando eu disse lá atrás que Flamengo e Palmeiras perderiam pontos. É lógico, o pessoal estava achando que o Palmeiras ia ganhar todos os jogos. Eu falei, não, não acontece. Não acontece, ainda mais numa reta final. Os dois times muito sacrificados pelo calendário. Muito complicado, não tem como. E a Larissa falando que o Palmeiras não fica nem em segundo. Olha, há uma possibilidade até de o Cruzeiro tomar o lugar do Palmeiras. Agora que o Plata tem várias chances, o Juninho não, né? Pois é o estilo de jogo. O Felipe gosta do estilo do Plata. Eu acho que o Plata é um jogador com mais recursos do que o Juninho. Mas ele, cara, ele quando é colocado nessa função como centroavante, tem um problema, ele não tem fome de gol. Ele não ocupa o espaço ali do centroavante, aquela pequena área, ele não finaliza. Ele teve a oportunidade hoje de finalizar, não chutou, depois teve a chance de dar um passe mais qualificado, né, buscando ali o Arrascaeta numa jogada pelo corredor central, passe inicial do Jorginho, e novamente ele não aproveitou. Então, um jogador, sei lá, eu acho que não entendo por que ele tem que ter tantas oportunidades também quando outros jogadores, de repente, não têm. É a preferência do técnico, né? Um detalhe curioso aqui, gente, estava aqui fazendo uma pontinha rápida. O Flamengo pode ser matematicamente campeão na terça-feira, mas ele pode ser virtualmente campeão na terça-feira, até com um empate do Palmeiras contra a equipe do Grêmio, lá em Porto Alegre, desde que o Flamengo vença o seu jogo contra o Atlético em Minas. Porque o que acontece, para vocês entenderem, eu vou até colocar de novo aqui a classificação. Deixa eu colocar de novo aqui para vocês verem. A classificação do campeonato. Isso é importante. Vocês estão vendo aqui, o Flamengo tem 74 pontos. Se ele vencer o Atlético, ele vai a 77. Se fizer 1-0, que seja, o saldo pularia para 51 gols, né? E iria para 23 vitórias. O Palmeiras, se empatar, ele vai a 71. Ou seja, ele só poderia chegar aos 77 que o Flamengo já teria, no caso de uma vitória sobre o Atlético Mineiro. Correto? Correto. Então, para isso, ele teria que vencer os 2 jogos e o Flamengo perder para Ceará, em casa, e Mirassol, em Mirassol. Ou seja, o Palmeiras chegaria a 77, chegaria a 23 vitórias, que é o número que o Flamengo alcançaria vencendo o Atlético, só que o saldo do Palmeiras é de 29 gols, o Flamengo seria de 51. Ele teria que tirar uma diferença de, pelo menos, aí 22 gols. Ou seja, virtualmente o Flamengo seria campeão. Ou seja, um empate do Atlético, do Palmeiras contra o Grêmio, a vitória do Flamengo sobre a equipe do Atlético em Belo Horizonte já vai colocar o Flamengo com as mãos na taça, virtualmente campeão. Importante também frisar isso aí. É o que teremos, né, nessa rodada de meio de semana, em caso de vitória do Flamengo, e não vitória da equipe do Galo, né, do Palmeiras, perdão. O Galo é o adversário do Flamengo, o Galo que hoje perdeu para o Lanús nos pênaltis e foi vice-campeão da Sul-Americana. Aliás, o Atlético perdeu 3 finais, né? Copa do Brasil para o Flamengo, Libertadores para o Botafogo e agora para o Lanús a final da Sul-Americana. O Josaki dizendo aqui, para quem desacreditou, podemos ser campeões na terça. O Saulo, Mauro, se o Flamengo vencer na terça, o Palmeiras empatar, o Flamengo abre 2 vitórias diferentes, 6 pontos. Mesmo que perca os 2 últimos, o Palmeiras vence os 2, ainda teria muito mais saldo. Exatamente, Saulo, muito bem observado, foi o que eu acabei de falar aqui, tem toda a razão. Então o Flamengo ele vai ser campeão matematicamente se vencer o Palmeiras for derrotado, e virtualmente campeão se ele vencer o Palmeiras empatar, né? Empatar. E abrir uma distância de 6 pontos, faltando 6 pontos a disputar. Ele teria que tirar um saldo de gols impossível.